noite a todas e a todos. Antes de iniciar a solenidade, eu gostaria que todos ficassem de pé para que nós pudéssemos dedicar um minuto de silêncio pelo falecimento dos companheiros Sérgio Almeida, ex-diretor da Ficenge, ex-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, e pelo companheiro José Leitão, ex-diretor do Senge Paraná. Sérgio Almeida, presente. José Leitão, presente. É com muita honra, como presidente da Ficenge, declaro aberto o nosso 11º Congresso Nacional de Sindicato de Engenheiros, o nosso Consenge. Agradeço a presença de todos os delegados, delegadas, observadores, estudantes, convidados e palestrantes. Saúdo a mesa, saúdo o nosso companheiro, anfitrião, Carlos Bittencourt, presidente do Sindicato de Engenheiros do Paraná. Saúdo, em seu nome, todos os presidentes de sindicato de engenheiros filiados à Ficenge. Companheiro deputado estadual Rasca, em seu nome, saúdo todos os parlamentares presentes. Companheiro André Rodrigues, da Uniaméricas, sempre presente nos nossos consenges. Companheiro Leandro, representando aqui o presidente do CREA Paraná, nosso Paulo Guimarães, presidente da Mútua. Em seu nome também gostaria de saudar cada dirigente da Mútua de cada estado do nosso país. Companheira Regina, presidente da CUT Paraná, também saúdo os trabalhadores e trabalhadoras desse país. E a companheira Letícia, estudante, e em seu nome também saúdo todos os estudantes. Queria fazer um agradecimento aos meus companheiros da comissão organizadora desse Consenge, Eduardo Piazeira, Ulisses Caniac, Olímpio Alves dos Santos, e o companheiro Carlos Bittencourt. O meu muito obrigado. Também estendo os meus agradecimentos a todos os funcionários da Ficenge e do Senge Paraná. Muito obrigado a todos vocês que contribuíram de forma direta ou indireta para a realização desse evento. Agradeço ainda o apoio do DIEESE e de nossos patrocinadores, a Itaipu Binacional, a Mútua Nacional, o CREA Paraná e o Instituto Municipal de Turismo de Curitiba. Historicamente, os nossos congressos apresentam contribuições à engenharia nacional e à sociedade brasileira. Nesta edição, o tema central
do Consenge é resistir em defesa da engenharia e da soberania nacional. Realizar hoje o nosso congresso em Curitiba é um ato de resistência. O Brasil vive uma crise política sem precedentes na nossa história. De 2014 a 2017, triênio desta gestão, vivenciamos um golpe parlamentar midiático ao mandato da presidenta Dilma Rousseff, democraticamente eleita com mais de 54 milhões de votos da população brasileira. Em outubro de 2015, a capa da revista da Ficenge estampava uma charge premonitória, com Michel Temer puxando o tapete da presidenta Dilma, prevendo o golpe que seria consumado em 31 de agosto de 2016, com a cassação definitiva. Mesmo com uma onda de críticas e de discursos de ódio, nós resistimos. Resistimos em nossa posição firme em defesa da democracia. Mantivemos sem esmorecer e com muita coragem uma postura combativa de denúncia do golpe para a categoria e para a sociedade. A Ficenge, nesses três anos, seguiu sua política lutando pelos interesses corporativos, mas muito mais que isso. Lutamos também e principalmente pelos interesses históricos da sociedade brasileira. Mantivemos alguns pilares em nossa gestão, como a formação sindical e política, a ampliação da valorização profissional, a assessoria parlamentar, a comunicação, a ampliação do debate de gênero e a inauguração do projeto SOS Brasil Soberano. Este Consenge reflete um dos avanços da Ficenge. Temos, nesta noite, o maior número de mulheres da história de nossos congressos. São mais de 80 mulheres entre delegadas, observadoras e estudantes, de um número de cerca de 300 participantes. Temos orgulho do coletivo de mulheres e da diretoria da mulher, que cumpre papel fundamental de diálogo com a sociedade, pautando o necessário debate de gênero. Conquistamos um prêmio de direitos humanos em comunicação sindical com o projeto da engenheira Eugênia. Sabemos que a história promove o apagamento das mulheres. Nós estamos construindo uma outra história, uma história inclusiva, que estampa em suas publicações os rostos, as fotos e as narrativas das mulheres e de suas lutas. Em nome da engenheira Simone Bahia, aqui cada mulher que luta todos os dias por igualdade de direitos, eu saúdo cada uma de vocês. Esse avanço acontece também entre os estudantes. Teremos nesse congresso o segundo fórum que irá eleger a primeira coordenação do Coletivo Nacional de Estudantes da Ficenge. Indicamos a paridade de gênero entre os estudantes e todos os sindicatos cumpriram essa recomendação. Saibam que vocês, jovens, são o futuro e também a esperança de um mundo melhor. Contem com o nosso apoio irrestrito em defesa da universidade pública, dos sistemas de cota e de políticas de combate à opressão. O nosso programa de formação sindical e política percorreu diferentes sindicatos pelo país afora. Promovemos o debate saudável, o respeito às diferenças e pautamos uma concepção sindical democrática. Avançamos e muito, companheiros e companheiras. Nas negociações coletivas, a Ficenge ampliou o seu escopo e passou a negociar com empresas como Conab e CBTU, além de organizar o grupo de negociação coletiva coordenado pelo diretor de negociação, companheiro Ulisses Caniac. Com diálogo e troca de experiências, os sindicatos fortaleceram
o nosso setor de negociação coletiva. Passamos ainda a atuar no Congresso Nacional por meio da contratação da assessoria parlamentar do escritório do nosso amigo e companheiro Maximiliano Garcês, que tem sido incansável na informação do dia a dia do nosso parlamento e que tem a ver diretamente com o dia a dia da população brasileira, com os interesses de cada um e de cada uma dos engenheiros e das engenheiras. Diretores da FICENGE visitaram gabinetes, distribuíram nossos manifestos e dialogaram com parlamentares em prol das nossas pautas e em defesa da engenharia, da democracia e do Brasil. Atualmente, fazemos parte da Frente Parlamentar Mista em defesa da engenharia, da infraestrutura e do desenvolvimento. Apresentamos em Brasília o nosso projeto SOS Brasil Soberano, que é um programa de simpósios realizados em parceria com o CENGE Rio, que já foram realizados no estado do Rio de Janeiro, da Bahia, de Minas Gerais e do Paraná. Convidamos especialistas, engenheiros, movimentos sociais e jornalistas para pensar coletivamente propostas para um Brasil soberano e de superação da crise. Na comunicação, publicamos 3 cartilhas sobre as reformas trabalhistas, previdenciária e política e 2 cadernos sobre o salário mínimo profissional. Somados, tivemos a tiragem de mais de 70 mil exemplares distribuídos em todo o país. Ampliamos a nossa linha de valorização profissional para além do Dia do Engenheiro. Produzimos uma longa campanha sobre os 50 anos do salário mínimo profissional, com cartilhas, vídeos e peças nas redes sociais. Inauguramos essa semana o novo layout do site da FICENGE, associado às novas formas de comunicação. Mantivemos uma agenda permanente de atuação em defesa da valorização profissional. Também aperfeiçoamos a estrutura sindical com seminários de boas práticas de gestão com trabalhadores e dirigentes sindicais. Nestes 3 anos, a FICENGE fez muito e tem orgulho de ter assumido a presidência nesse período e participar, representando a federação, da trincheira da resistência contra os golpistas de plantão. Com as denúncias da Operação Lava Jato, a engenharia nacional tornou-se alvo principal dos ataques. Empresas nacionais foram fechadas, obras paralisadas e milhares de trabalhadores demitidos. Ao contrário de outros países, o país utilizou um método que pune empresas e não as pessoas responsáveis por ato de corrupção. Abominamos a corrupção e defendemos a punição de pessoas que pratiquem todo e qualquer tipo de desvio de conduta e de ética. Definitivamente, não pactuamos com a criminalização das empresas nacionais. Um ano após o golpe, o que mudou? Olhamos para os lados, acompanhamos os meios de comunicação e sentimos em nosso dia a dia as transformações. A vida piorou e muito. Temer anunciou a privatização criminosa do sistema Eletrobras, já admitindo o aumento das tarifas. Ele também quer entregar a Amazônia, a Petrobras, o Banco do Brasil, os Correios, a nossa Petrobras, a empresa brasileira de comunicação e as empresas públicas de saneamento. Praticamente nada restará de patrimônio público no nosso país. A privatização afeta profundamente a engenharia, uma vez que provoca demissões, substituição de mão de obra nacional por estrangeira e desmonte dos setores de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. A crise política impulsionou o fenômeno da fuga de cérebros, e são inúmeros os pesquisadores saindo do Brasil por falta de investimento público e pelo desmonte das universidades públicas. Um país sem ciência e sem tecnologia é um país sem soberania nacional. A engenharia brasileira possui acúmulo tecnológico para pensar, formular, construir, projetar e inovar soluções de melhoria de condições de vida para a população.
É um crime de lesa pátria entregar ao capital internacional a gestão e o controle das empresas públicas de reservas naturais e de bens essenciais. Por mais de 10 anos, o povo brasileiro recusou as privatizações nas urnas. E nós, da Ficenge, repudiamos toda a tentativa de privatização de empresa pública. Nas relações de trabalho, foi aprovado pela maioria da Câmara dos Deputados do Senado Federal a reforma trabalhista, que desmonta uma das principais conquistas dos trabalhadores, a CLT. Para nós, engenheiros e engenheiras, há perdas incomensuráveis. Se comemoramos em 2016 os 50 anos do salário mínimo profissional, hoje ele está ameaçado pelo dispositivo negociado sobre o legislado, que impõe os acordos coletivos acima da lei. Além disso, desmonta a organização sindical, permitindo acordos individuais entre trabalhadores e patrões. Precisamos defender a coletividade como princípio em nossas organizações. Somos golpeados a cada momento, nem a nossa justa aposentadoria escapa. A reforma da Previdência do governo federal pretende ampliar o tempo de trabalho para a aposentadoria e ainda retirar das mulheres uma conquista histórica, ignorando assim sua jornada dupla, tripla e até quádrupla de trabalho, equiparando o tempo de contribuição entre homens e mulheres, o que é uma injustiça para as mulheres. A agenda golpista ainda prevê uma retrógrada reforma política, que irá privilegiar as tradicionais dinastias brasileiras. Serão as famílias abastadas, os donos de veículos de comunicação e as celebridades, as pessoas eleitas para representar o parlamento, se aprovado o famigerado distritão. A composição do Congresso Nacional irá se distanciar ainda mais da realidade do nosso povo. Apoiamos uma reforma popular com financiamento público de campanha e fortalecimento dos partidos políticos. As reformas que sonhamos para o país são outras. Sonhamos com uma reforma agrária que distribua terras de maneira justa. Sonhamos com uma reforma urbana que promova moradia digna e uma sociedade com mobilidade e acessibilidade para todas as pessoas. Sonhamos com uma reforma trabalhista que reduza a jornada de trabalho e amplie direitos. Sonhamos com uma reforma da Previdência que conceda o direito ao justo descanso. Sonhamos com uma reforma política que promova a representatividade do conjunto da diversidade da população no parlamento. Há que se reformar para avançar, jamais para retroceder. Vivemos em âmbito internacional, profundas transformações no mundo do trabalho, configurando a chamada Revolução 4.0, que poderá provocar um desemprego estrutural no planeta. Isso significa que estamos à beira de um período pós-industrial aliado ao capital financeiro internacional que poderá extinguir milhares de postos de trabalho e ampliar a informalidade. O domínio, o controle e o avanço da tecnologia impõem a desregulamentação do trabalho. Precisamos pensar a tecnologia para além do campo das benesses e disputar seu gerenciamento e sua distribuição, que a cada dia ficam a cargo das grandes corporações e conglomerados internacionais. Precisamos romper com a lógica 24/7, que é a disponibilidade 24 horas por dia e 7 dias por semana, para consumir, trabalhar, compartilhar, postar e responder sem pensar sobre o acúmulo e a exploração da força de trabalho. Outro elemento comum da conjuntura internacional que se reflete no Brasil é o avanço do populismo de direita, que confunde liberdade de expressão com liberdade de opressão. Assistimos à eleição de Trump nos Estados Unidos e avanço de Le Pen na França. E em nosso país, as narrativas de ódio e de extrema-direita também contaminam a sociedade. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. A cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas. É cada vez maior a cultura do justiçamento nas ruas,
que atinge principalmente a população pobre, negra e favelada desse país. Nesse contexto, surge ainda o movimento Escola Sem Partido, que, sob uma lógica irresponsável, aniquila a função social dos educadores e amordaça os direitos humanos universais. O ensino precisa dialogar com a realidade e a multiplicidade da sociedade, promovendo o pensamento crítico e dialético e o combate às narrativas de ódio. Temos grandes responsabilidades para o próximo período, e com grandes responsabilidades acumulamos tarefas de pensar e construir formas de resistência. E a nossa resistência é construída nas ruas, nos locais de trabalho, na vizinhança, no sindicato e nos movimentos sociais. Precisamos ainda construir uma maioria política com diálogo e serenidade, baseada na cultura do encontro e do debate, na construção de um Brasil justo, igualitário, fraterno, solidário e soberano. Em tempos de cólera, a nossa resistência é a esperança. Esperam de nós a resignação, mas a nossa resposta é na rua, é na luta, pela engenharia nacional, pelo povo brasileiro, por todos nós, nenhum direito a menos, fora Temer! Um ótimo congresso para todas e todos. Muito obrigado.